Fala galera, beleza? O Pizza Pão e Pasta tá no ar, trazendo uma massa de altíssimo nível que vai ser feita na batedeira planetária e assada no forno a lenha. Essa massa tem 65% de hidratação, 48 horas de maturação. Além disso, fizemos autólise e pré-fermentação usando um polish, que são duas técnicas super fáceis, mas que impressionam pelo resultado. Esse é o tipo de massa que você encontra nas melhores pizzarias do mundo e esse vídeo é um tutorial super detalhado, então presta atenção que cada detalhe faz a diferença e aproveita para incorporar de vez as técnicas de autólise e polish que elas vão levar a sua massa para outro patamar. Antes de ir para a receita, eu quero te fazer um pedido, porque só 30% das pessoas que estão assistindo aos nossos vídeos são inscritos. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, aproveita para se inscrever, porque isso ajuda e ajuda muito. E se você já é inscrito, fica aqui o meu muito obrigado. Chega de papo e bora para a receita! Começamos fazendo o nosso polish, que leva 100 gramas de farinha 00, 100 ml de água e 1 grama de fermento seco. Super fácil, basta misturar tudo até obter uma massa homogênea. Essa mistura pré-fermenta antes de ser usada e proporciona sabores e aromas mais complexos, além de melhorar a estrutura da massa. Por isso, o polish é um grande aliado de quem está buscando uma borda bem alveolada. No final, basta cobrir com um papel ou pano para ele respirar sem ressecar e está pronto o nosso polish. E agora chegamos na nossa receita, que leva o polish, 900 gramas de farinha 00, 550 ml de água gelada e 27 gramas de sal. Primeiro vamos fazer a autólise, que nada mais é do que misturar somente a farinha e a água sem sovar. Esses dois ingredientes juntos, por si só, começam a reagir e iniciam o processo de formação do glúten. Da autólise resultam vários benefícios. Diminuição do tempo de sova, ótimo para poupar a batedeira e melhor ainda para quem sova na mão. Aumenta a absorção da água pela farinha, fundamental para quem quer hidratar mais a sua massa. Melhora no desenvolvimento do glúten, o que resulta em aromas e sabores mais complexos. Melhora na elasticidade da massa, aumentando a capacidade de aprisionar os gases da fermentação, obtendo mais alvéolos. Então, depois de misturar a farinha à água, é só cobrir bem para não ressecar e levar em geladeira. Na receita de hoje, para facilitar o nosso processo, usaremos o mesmo tempo de pré-fermentação e autólise, 3 horas, sendo o tempo de autólise em geladeira e o polish em temperatura ambiente. Depois das 3 horas, eu quero que você preste bem atenção no estágio de desenvolvimento da nossa massa. É realmente impressionante se pensarmos que só misturamos a farinha e a água e colocamos em geladeira. Tudo isso por conta da autólise. Nesse momento, adicionamos o polish e vamos bater em velocidade baixa por 5 minutos. Somente depois desse tempo que colocamos o sal, para evitar que ele entre em contato direto com o fermento. Assim que o sal tiver sido totalmente absorvido, aumentamos para a velocidade 1 e deixamos sovar por mais 5 minutos. No final, vamos transferir a nossa massa para uma bancada com farinha.
Repare que a massa com 65% de hidratação é bem macia e um pouco pegajosa, e por isso requer um mínimo de prática de quem está manuseando. Vamos simplesmente formar uma bola, colocar numa tigela e cobrir para descansar por 30 minutos. Esse tempo é importante para a massa relaxar, já que ela sai estressada da batedeira. Hora de bolear a nossa massa. A nossa receita rende 6 bolinhas de 270 gramas. Depois que retirar da geladeira, deixe por pelo menos 2 horas em temperatura ambiente antes de assar as pizzas. Esse tempo pode variar para mais ou para menos, mas o importante é que as massas tenham dobrado de tamanho. Eu gosto de usar semolina de trigo na hora de abrir as massas por 2 motivos. Ela agrega um sabor bem interessante e a massa gruda menos na tábua em comparação com a farinha de trigo. Dessa vez, eu vou abrir os discos com 30 cm de diâmetro, já que usamos diversas técnicas para aprimorar a nossa massa e a ideia é obter uma borda bem alveolada, mas fique à vontade para abrir mais se você preferir.
aproveito para te contar que eu vou fazer um vídeo de como eu preparo o meu forno para assar as pizzas e já te adianto que essa labareda correndo pelo teto do forno é fundamental para se obter aquela textura macia e crocante que encanta os apreciadores de pizza.